bem, vamos dar início então aos nossos estudos dessa semana. Nos foi pedido voltar ao capítulo 20, o tópico 5, os trabalhadores da última hora e aqueles que se colocam na seara do Senhor. Eu refleti bastante essa semana sobre esse tópico, especialmente porque a mensagem do Espiritismo, na essência, é a mensagem do Consolador. O Espiritismo, ele é exatamente o Consolador prometido. Não apenas o Espiritismo, a gente precisa deixar isso claro, porque senão a gente vai criar um grupo de fanáticos, achando que o Espiritismo é a salvação do mundo. O Espiritismo não é a salvação do mundo, a salvação é a caridade, diz o próprio Espiritismo, né? Mas a mensagem e a revelação espírita, ela nos coloca numa dimensão de retorno à comunicação com os espíritos, ou seja, a crença na imortalidade da alma. Então a vida não se encerra com a morte do corpo físico e nós podemos nos comunicar com os espíritos, em especial os espíritos mais evoluídos, que têm mensagens importantes para trazer para nós e tem também o poder de nos ajudar na nossa saúde, principalmente, e nas decisões principais, nos instruindo, nos auxiliando, para que a gente possa cumprir a programação que nós temos nessa fase encarnatória, especialmente nesses momentos de transição planetária. E por que eu estou falando isso? Porque muitas pessoas pensam que o consolo que o Espiritismo apresenta é de uma ilusão, de uma sedação, né? de como se nós tivéssemos, a partir desses estudos e das nossas práticas, anestesiados então para o mundo, e por isso a gente poderia voltar a viver plenamente e sentir algum trato de felicidade. Mas sinto em decepcionar aqueles que pensam assim sobre o Espiritismo. Não é isso. O modelo de consolação do Espiritismo é o modelo da verdade que trouxe Jesus. Jesus diz: a verdade vos libertará. A gente vai pensar assim, poxa, mas a verdade dói. É muito difícil encarar a verdade, né? A verdade sobre nós mesmos, a verdade sobre o mundo, porque a verdade acaba demonstrando muito do que há de dor e sofrimento, muito do que há de decepção, de tristeza, de como as pessoas lutam pelo poder, pela riqueza, pelo status, e como elas às vezes se aproveitam de nós, seja nossa família, no trabalho, nos governos e assim por diante. E também o quanto nós estamos nessa mesma faixa vibratória, porque se aqui viemos reencarnar, é porque a frequência é essa que nós temos que viver, né? Então, por que a gente precisa passar por isso? E talvez até recordando algumas vezes das nossas provas nas vidas anteriores que nós não conseguimos vencer e, portanto, nos tornamos endividados com diversas pessoas pelo mal que fizemos, por aquilo que não alcançamos na evolução de nós mesmos e por nós nos mantermos tão aprisionados aos interesses e às ilusões, às distrações que a Terra oferece. Então, ao Espiritismo, ao contrário de algumas religiões, ele não vem trazer o consolo de que quando a gente aqui chega e toma um passe, ou a gente participa de um trabalho de saúde ou de desobsessão, que a nossa vida inteira está curada e resolvida. Muito pelo contrário. Aqui é para que nós possamos despertar efetivamente para a reforma íntima, porque toda cura e toda mudança, ela depende de nós mesmos. Os Espíritos apenas nos auxiliam. E há também uma crença, de certa forma, na figura de Jesus,
desenvolvida, principalmente na Idade Média, de que Jesus era um milagreiro, né? Então as pessoas chegavam ali com dores, sofrimentos, doenças, problemas, e Jesus as curava. E elas saíam dali e estavam curadas e permaneciam curadas. Veja, não é exatamente isso. Tanto que Jesus, em alguns momentos, se questiona se as pessoas que foram curadas, se elas permaneceriam curadas de fato, ou se elas voltariam a desenvolver as doenças que elas, pela frequência, pelo comportamento, pela vida desequilibrada, acabaram provocando, né? Também é importante que a gente se lembre que Jesus sempre perguntava para as pessoas se elas queriam ser curadas, né? Na tradução um pouco católica que ficou, é assim: vocês querem que eu perdoe os seus pecados, né? Essa é uma tradução muito ligada à confissão, ao sacramento da confissão, né? Assim, tanto que há uma discussão na Bíblia sobre a própria questão dos fariseus perguntarem: mas quem é esse que pode perdoar pecados, né? Talvez o vocabulário que há do hebraico para o português ou para as outras línguas seja muito difícil nesse aspecto, né? Porque Jesus jamais iria exercer um papel que cabe a nós mesmos. Só nós podemos acolher, reconciliar a nossa própria consciência diante daquilo que nós fizemos. Deus não precisa perdoar nada que nós fizemos, né? Tudo que nós fazemos é humano e é parte da criação, ele compreende. Só que, no sentido divino da criação, os nossos erros são equívocos de alguém que está num estágio de ignorância. Não é isso? Então, imagine uma criança aos 7 anos, 6 anos, aprendendo a ler e escrever. Ele irá cometer inúmeros erros de grafia, de interpretação, que são próprios dessa criança de 6, 7 anos, aprendendo a ler e escrever. Agora, quando a gente se depara com um adulto cometendo esses mesmos erros, se já não é mais uma criança, é um adulto que permanece num estado de ignorância. Por quê? Porque há uma deficiência na alfabetização desse adulto, que precisa ser corrigida. Então esse adulto será levado para um professor, para uma sala de aula, ou para uma escola, um colégio, aonde ele tenha o tratamento apropriado, como um espírito atrasado. Não é assim que a gente faz? A gente não vai pegar um adulto e colocar um adulto que não sabe ler e escrever numa sala junto com crianças. O adulto vai fazer o aprendizado dele em uma sala especial de adultos. Então, o que a gente vê sobre os tratamentos espirituais está muito relacionado ao estágio que nós estamos, né? Eu já disse aqui algumas vezes que nós, infelizmente, somos espíritos retardatários, né? Espíritos preguiçosos, que demoramos muito para sermos alfabetizados na Boa Nova, no Evangelho de Jesus, né? Nós estamos despertando agora, talvez há 1, 2, 3 encarnações para trás, não mais do que isso. Nós somos espíritos novos nesse trabalho da caridade, nesse trabalho da instrução. E teremos ainda uma longa jornada pela frente. Mas, como já somos, de certa forma, despertos para o bem, como a gente já sabe que nós não devemos sair por aí praticando maldades, e a gente procura se conter na medida do possível, procura praticar o bem, sabendo que a gente erra, claro que a gente erra, né? Mas a gente procura, pelo menos, não praticar o mal como se fosse uma coisa normal, uma certa indiferença. Então a gente tem um despertamento, digamos assim, para o bem, né? E aqui eu vou trazer para vocês um estudo que foi feito nos Estados Unidos na década de 60. Ninguém sabe exatamente a autoria, mas apareceu num livro didático nos anos 60. Isso vem sendo utilizado por outros autores, foi atribuído a várias outras pessoas, mas o que importa é o conceito que está ali, né? São os 4 estágios da aprendizagem ou da competência. E é algo que realmente nos leva a pensar
e eu diria que talvez tenha sido algo muito inspirado por esse professor que colocou isso numa cartilha. Os estágios são o seguinte: qualquer pessoa, quando não sabe nada, ela é considerada uma incompetente, inconsciente. Incompetente no sentido de ignorante, podemos dizer uma ignorante inconsciente. Por quê? Porque ela não sabe que não sabe, não é isso? E às vezes até ela pensa que sabe, e sai para o mundo dizendo que sabe, mas de fato ela não sabe. Então ela está num estágio de ignorância e ao mesmo tempo de inconsciência. O segundo estágio é quando ela permanece ignorante, mas ela tem consciência da ignorância. Então ela passa a ser um ignorante consciente. Ela fala assim: poxa, eu não sei, mas eu sei que eu preciso saber. Eu sei que eu preciso aprender. E aos poucos ela até começa a descobrir o que ela precisa aprender, né? Não é assim que a gente faz? Eu vou me matricular num curso, eu vou ler tal livro, eu vou ouvir tal palestra. Então nós, em grande parte, em termos de espiritualidade, somos ignorantes conscientes. A gente já tem noção mais ou menos do estágio que a gente está e o que a gente precisa desenvolver, né? Então nós estamos aqui no segundo estágio e convivemos com pessoas, muitas delas no primeiro estágio, que não são pessoas que não sabem que não sabem, que não sabem que não são ignorantes, né? Muito bem, mas há um terceiro estágio, né? Esse terceiro estágio é daqueles que deixaram de ser ignorantes, já aprenderam alguma coisa e ganham alguma habilidade, né? Alguma capacidade de fazer coisas boas. Então, também alguns de nós aqui já conseguem ter noção, por exemplo, da caridade, já conseguem ter uma certa instrução sobre o Evangelho de Jesus, sobre a revelação espírita, sobre vários livros filosóficos que falam sobre isso e etc. A gente já tem uma instrução e a gente já tem uma prática também, né? A gente já consegue fazer a caridade, a gente consegue desenvolver essa caridade não apenas fora da nossa casa, mas também com a nossa família, pela tolerância. A gente se preocupa em viver de uma forma fraterna, coerente, praticar um pouco do perdão. Então a gente está nesse terceiro estágio, em que a gente se torna um pouco habilidoso com algumas coisas e consciente disso. A gente tem consciência. Mas o verdadeiro estágio que nos transforma e que nos leva à reforma íntima é o quarto estágio. Quando a gente se torna uma pessoa habilidosa, que domina a instrução que os Espíritos nos pedem e domina a caridade, mas a gente faz isso sem pensar. Então alguém vem e nos ofende e a gente, não, tudo bem, está tudo certo, né? Isso não é comigo, isso é com ele. Essa pessoa que está com raiva, está com problemas na vida, ela não está conseguindo resolver, então ela não fez isso para mim, né? Ela está fazendo com ela mesma, que é o que Gandhi desenvolvia, a forma de como a gente deve lidar com a raiva, né? O ahimsa, né? A gente tem que olhar para o outro e perceber que cada um só dá o que tem. Se a pessoa não consegue dar amor, só consegue dar raiva, ódio, é porque é o que ela tem. E ela está precisando mais de amor do que nós, porque ela não tem amor ainda, então ela não consegue dar, ela está no estágio da ignorância. Então esse último estágio, ele pressupõe uma certa habilidade, um conhecimento, um domínio da instrução e da caridade, porém já inconsciente, que é aquele que é o bom espírito que Kardec fala, aquele que pratica a caridade e os estudos sem pensar, né? Acho que nenhum de nós aqui chegou nesse estágio, salvo o melhor juízo. Eu, pelo menos, não cheguei, né? E isso requer de nós um estudo profundo e uma dedicação profunda de anos e anos, eu diria até de encarnações a encarnações, né? Isso é talvez aquele estágio que nós costumamos chamar na atualidade dos avatares, né? Quando a gente pensa em alguém como Gandhi, uma Madre Teresa de Calcutá, uma Irmã Dulce, um Chico Xavier, não é isso? Pessoas que de fato vieram à Terra, sofreram porque se voluntariaram até ao sofrimento para se igualarem mais às pessoas, aos espíritos que estavam em evolução, mas que compreendem esse sofrimento, compreendem essa condição
como algo necessário para que a gente aprenda a acolher e receber essas pessoas. Um exemplo disso, em termos de sociedade, que eu acho que é muito bem feito, são os hospitais. Quando chega alguém numa emergência hospitalar, ninguém vai querer perguntar, investigar antes do tratamento se ele é um assassino, se ele é um policial, se ele é uma pessoa que trabalha em prol da humanidade, ou se ele é um corrupto, né? O hospital, ele vai cuidar daquela pessoa. Pode até ser que individualmente o enfermeiro, o médico, um assistente ali tenha algum tipo de preconceito, mas a instituição hospitalar irá cuidar dessa pessoa. Essa pessoa terá o atendimento. Ora, se nós conseguimos fazer isso do ponto de vista da saúde, por que nós não conseguimos fazer isso do ponto de vista da sociedade como um todo? Mas já é um avanço, é um sinal de que nós podemos e sabemos fazer quando a gente quer, né? Então essa é a condição, esse é o convite que Jesus nos faz para esse momento da transição. E eu vou ler aqui alguns trechos desse tópico, porque ele de fato é muito relevante. É uma síntese que Kardec faz, inspirado pelo próprio Espírito de Verdade, nessa revelação, né? Esse tópico então inicia assim: aproxima-se o tempo em que acontecerão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Gente, esse livro aqui, aproximadamente 1860, né? Nós já temos quase mais do que 150 anos aqui, né? 170 anos, 175 anos aproximadamente. Então, se lá estava iniciando, eu diria que agora a gente está bem perto dessa transição, possivelmente, né? Então, aproxima-se o tempo em que acontecerão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Felizes serão os que tiverem trabalhado no campo do Senhor, com desinteresse e sem outro motivo, senão a caridade. Quais são os campos do Senhor? São a semeadura, digamos assim, né? Espalhar a semente, como tem a parábola do semeador, essa é a referência que ele está fazendo, espalhar a semente do Evangelho, da Boa Nova. Como que a gente espalha isso? Indo em praça pública, segurando o Evangelho segundo o Espiritismo na mão e tentando convencer as pessoas na saída do metrô? Não, né? A gente faz isso o quê? Pelo exemplo, pela atitude, pelo ensinamento das crianças da nossa família, dos adolescentes, dos jovens, né? Pelo cuidado que nós temos no nosso trabalho. Se algum de nós, de alguma forma, escreve, publica alguma coisa, então é disseminando o Evangelho dessa maneira, né? Ainda que seja por meio de redes sociais, na esperança de que alguém leia e que aquilo toque o seu coração. Então, cabe a nós fazer isso de modo desinteressado e sem nenhum motivo senão a própria caridade. Porque não adianta ir para as redes sociais esperando curtidas, gente. Não adianta ir fazer um trabalho voluntário, postar fotografia para que todo mundo nos admire e diga: uau, que incrível, você é uma pessoa maravilhosa, você distribui cestas básicas, você atende as pessoas necessitadas, você faz projetos sociais. Se for essa a intenção, o efeito desejado já anulou para fins espirituais, mas é muito bom ainda do ponto de vista social, né? Mas do ponto de vista espiritual se anulou. Se anulou por quê? Porque isso, quando envolve a vaidade e o orgulho, atrapalha a energia, a frequência para a atividade dos bons espíritos. E ele continua: seus dias de trabalho serão pagos pelo cêntuplo do que tiverem esperado. Claro que 100 vezes mais é só uma ideia de alegoria, mas para dizer o seguinte: a natureza reconhece o esforço que nós fazemos quando nós agimos de maneira desinteressada. Eu não estou falando das pessoas que convivem com a gente.
talvez a gente passe essa vida inteira sem ter qualquer reconhecimento pelo que a gente fez, né? E eu vou dar exemplo aqui da Dona Paula, né? Que no final da vida dela, 104 anos, eram raríssimas as pessoas que se preocupavam, que se lembravam dela, que iam visitá-la ou que iam agradecer. Mas eram centenas de pessoas que durante o trabalho dela, até os 100 anos principalmente, ligavam diariamente pedindo alguma coisa. E das mais inusitadas. Quando eu falo pedido, não é só doença, não é só problema não. Pedia uma série de coisas corriqueiras, né? Até para afastar barata. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: aonde estão aqueles que fizeram a reforma íntima, apesar de todo esse trabalho de assistência? Não porque ela precisasse disso, mas era para as próprias pessoas. E quantas dessas pessoas continuaram trabalhando na mediunidade? Ou se afastaram depois dela? Então, quando a gente fala do trabalho de recebimento em cêntuplo, a gente não pode esperar que seja aqui, nessa encarnação. Possivelmente não será. Mas a gente receberá o cuidado, a gente receberá a energia de reconhecimento. Porque quando essas pessoas desencarnarem também, e aqueles que já desencarnaram, despertam para o efeito de luz, de ajuda, de auxílio verdadeiro que um espírito como a Dona Paula causou em várias pessoas. E aí esses espíritos vão com humildade, com sinceridade, agradecer e pedir o auxílio. E isso retorna em forma de trabalho, dizer, você está agradecido? Muito bem, então agora se prepara, porque na próxima encarnação é com você. Você vai fazer o que eu fiz. E assim a gente vai evoluindo. Então há, de qualquer forma, um reconhecimento pela natureza, e algumas vezes até na vida que a gente está encarnada, aliviando sofrimentos, aliviando provas, talvez doenças, circunstâncias que pudessem ser muito mais difíceis para nós e que de alguma forma chegam, mas não de pessoas, né? Pela própria atuação dos espíritos, pela própria atuação da natureza, por aquilo que, de uma forma muito simplificada, a gente chama de lei de atração, né? Então, o Espírito de verdade continua: felizes os que disserem aos seus irmãos, trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra. O Senhor, nesse caso, é Jesus, né? Jesus, com a sua falange de espíritos, que vem, então, completar essa transição, separando o joio do trigo. Agora, sobre qual obra que ele está falando, né? A obra que nós nos comprometemos a fazer, a programação espiritual que nós combinamos de fazer, né? Então, vamos dar um exemplo aqui. Se por acaso nós combinamos de vir para Casa Paula e aqui exercer a mediunidade, e aqui praticar a caridade, e aqui estudar, mas a gente simplesmente não dá valor a isso, a gente simplesmente perde a frequência, vai embora e nem procura em outro lugar, porque poderia não ser na Casa Paula, poderia ser em outro lugar, mas se a gente simplesmente desliga dessa atividade, tendo prometido esse trabalho mediúnico, porque aqui pelo trabalho mediúnico a gente auxilia diversos espíritos que chegam pedindo auxílio também, então, chegando o final dos tempos, chegando o momento da transição planetária definitiva e dos nossos próprios julgamentos, que vão ser nos nossos desencarnes, então será perguntado, mas você concluiu a obra que você se comprometeu? Não é a obra do mundo, é a sua obra, é o seu papel, é aquilo que estava desenhado por você, que você pediu e disse que ia fazer. Então é sobre isso que a gente está falando. Então essa alegoria da vinda do Senhor tem a ver com as etapas dos nossos desencarnes e com os projetos que nós nos comprometemos a fazer. E a gente dirá, ah Senhor, mas eu trabalhei tanto, mas eu cuidei da minha família, eu tive dificuldades financeiras, eu morava longe, eu fiquei doente muito tempo, e as desculpas não vão faltar, né? Cada um de nós vai ter lá um elenco infinito de desculpas, mas a questão é, foi concluído o trabalho? Foi feito o trabalho? Porque também essas dificuldades, também esses problemas,
estavam definidos na programação espiritual a fim de que nós fôssemos capazes de superar isso, a fim de que nós fôssemos capazes de renunciar a essas condições, né? E assim exercer a nossa atividade. Cada um tem a sua programação. Eu não tenho como saber a programação individual das pessoas aqui, né? Mal sei a minha, porque também não sei se eu cumpri até aqui aquilo que eu vim programado a fazer. Eu sei que eu estou tentando cumprir, mas eu não consigo dizer se eu sou um exemplo disso. Provavelmente não, né? Muito provavelmente não. Mas o que importa é a gente ir se ajustando no caminho, porque também não adianta olhar para trás o que não foi feito. É preciso olhar para o presente o que está à disposição. Não vou nem dizer para o futuro, porque aqueles que olham para o futuro vão adiar de novo. Então, na próxima semana eu faço, no próximo mês, na próxima encarnação, né? Aí, quem sabe, no próximo planeta também. Então, essa história de futuro é desculpa, é o agora, é o hoje, é o esse momento, né? O que é que se pode fazer agora? O que é que está à disposição agora? O que está ao nosso alcance? Aquele que está próximo de nós e que precisa de alguma ajuda. É sobre isso que nós estamos fazendo, né? Porque o Senhor lhes dirá: venham a mim, vocês que são bons servidores, vocês que souberem impor silêncio aos seus ciúmes e às suas discórdias, para que a obra não sofresse danos. Interessante ele falar de ciúmes e discórdia, né? Ciúmes nem está naqueles elencos dos maiores pecados capitais, né? Está a inveja. Então, por que será o ciúmes? Porque a gente vê nos trabalhos espirituais uma frequência muito grande de ciúmes. Ah, mas fulano tem aquela mediunidade, eu queria ter também. Fulano exerce aquele papel, eu queria lá também. Ó, aquele está lá na roda, trabalhando, incorporando, por que eu não faço isso? Ah, outra pessoa está ali sentada à mesa, aquele faz palestra, né? E assim por diante. Ou seja, a gente sempre está olhando o que o outro está fazendo, mas a gente não olha o que a gente pode fazer, o que a gente está preparado, apto a fazer. Nem todos terão os mesmos papéis, e isso não significa mérito, porque muitas vezes é responsabilidade, é dever, é dívida. Então as pessoas vêm porque precisam, tem mais necessidade de fazer esses trabalhos a fim de que alcance mais reparos na sua própria consciência, na sua própria existência. Então, uma atividade como essa é muito comum ter ciúme, ter inveja. As pessoas querem o que o outro faz. E às vezes o ciúme também ele chega nos relacionamentos, na atenção. Nós então trazemos todas as nossas carências pessoais para a casa espírita, esperando que aqui a gente tenha pessoas que tenham pena de nós. Coitadinho, você é tão sofrido, sofrida, você tem tantos problemas, você está com tanta dor, está tão machucado, a sua vida é tão difícil, você cuida de tanta gente. Mas olha, gente, se nós fizéssemos isso na casa espírita, ao invés de ajudar, nós estaríamos atrapalhando. Porque de nada adianta essa falsa piedade, que é alimentar no outro o prazer pelo sofrimento, a atenção conquistada pela dor, porque isso é autopiedade, e isso também é doença. Então, de novo, voltando à questão do consolo, do consolador. A verdadeira piedade é a empatia. A empatia é assim: pois você está passando mal, então o que eu posso te ajudar nesse mal que você está passando? Como eu posso te estimular? Você precisa ir ao médico, você precisa de um passo, a gente vai te dar um passo para você melhorar. Mas, e o que mais? O que mais você vai fazer para que você melhore? Não a casa espírita, não o médico. Porque não adianta ir tomando pílula, passe. É preciso mudar. Se há algum problema, nós temos que mudar o que causa esse problema. E às vezes o problema não tem solução agora. Não tem solução. Está passando por uma crise financeira grave. Sinto muito, o mundo também está. Talvez você não recupere essa condição de vida que você teve. Você desenvolveu uma doença.
pode ser que você não consiga se curar plenamente dela. Talvez você tenha que ficar dependente de algum tratamento, de alguma medicação, porque a doença já aconteceu, né? Sofreu um acidente, desenvolveu algo grave que incapacita, né? Os filhos que a gente tem, que nos dão inúmeros trabalhos, desvios, né? Eles fazem também as escolhas deles, e às vezes são escolhas desequilibradas. Ou então as perdas que a gente tem, os entes queridos que vão embora, não é verdade? Então isso não tem como retornar. Nessa encarnação não tem como. Mas no futuro, na perspectiva da eternidade, na perspectiva da espiritualidade, é logo ali. Logo ali isso vai estar curado, logo ali isso vai ter passado, logo ali a gente vai reencontrar esses entes queridos, logo ali a gente vai estar saudável de novo. É o logo ali, tudo passa, né? Os ciclos da vida são assim, e às vezes eles duram uma encarnação inteira, porque nós pedimos, porque nós imploramos para ter esse sofrimento. Não adianta culpar ninguém, o inferno não são os outros. O inferno está em nós, na nossa capacidade de olhar para o que nós temos e modificar a perspectiva do que nós podemos fazer. Se nós pesquisarmos na internet, rapidamente veremos inúmeras pessoas que são portadores de grandes deficiências físicas, mentais, mas conseguem, apesar disso tudo, ser grandes artistas, grandes pensadores, né? O próprio Stephen Hawking, que era ateu, olha o que ele fez até o final da vida com o estudo da física, com as descobertas que ele nos trouxe, com o conhecimento que ele teve. Mas ele errou num monte de outras coisas. Sim, mas pelo menos ele deixou um legado. E naquela condição extremamente difícil de um tetraplégico, tendo que se comunicar no final da vida piscando os olhos, por uma lente de um computador que pudesse interpretar o que ele queria dizer. Então, a gente às vezes, quando fala em sofrimento, está esquecendo de olhar para o lado. Está esquecendo de ver que tem muito mais gente sofrendo de uma forma muito pior que a nossa. Sem recursos, sem ninguém, sem apoio, sem rede de apoio, sem convênio médico, tendo que recorrer ao desespero de alguém que se sensibilize com aquela situação e o apoie. Quem anda aqui pelas ruas do Grajaú já se deparou diversas vezes com essas pessoas dormindo sob um sol de 50, 60 graus de sensação térmica no cimento ao meio do dia. Como que uma pessoa jovem pode fazer isso nessa condição? Porque caiu numa drogadição. Mas e aí? Então a gente simplesmente vai dizer, é um drogado. Ele escolheu o que ele está fazendo, ele merece o que ele está passando, é isso que nós vamos dizer? Mas há um problema social de acolhimento, há um problema da família ter recusado essa pessoa, ter desistido dessa pessoa, essa é a palavra. A família desistiu, porque se ele está lançado à rua dessa forma, por mais que ele seja foragido dele mesmo, talvez tenha mudado de estágio, aonde está a família? Aonde está a rede de apoio que prometeu vir auxiliá-lo? Porque a prova está acontecendo. Ele foi lá e se drogou de novo. E quem conhece pessoas que passam por isso, a adicção é muito difícil, qualquer tipo de adicção é muito difícil se resolver. E algumas permanecerão eternamente, ou na vida encarnada plena, e durante algumas encarnações, às vezes, ainda nessa condição de viciação. Porque isso fica impregnado não só no corpo físico, como no perispírito. Se no desencarne esse espírito não souber lidar com isso, e pela própria força de vontade, abdicar do desejo de consumir a droga, ele voltará nas encarnações seguintes, com o mesmo defeito. Porque o único caminho para se livrar de qualquer adicção é a vontade. O remédio ajuda, a rede de apoio ajuda muito, mas é a pessoa que precisa querer abdicar dessa condição de viciação. E eu estou falando aqui de todos os tipos, passando pelo álcool, passando pelo cigarro, pelo jogo, pela sexualidade desequilibrada, pelas drogas em geral, remédios, e também dessa autopiedade que alguns desenvolvem, buscando sempre ser o coitadinho da sociedade, sendo que
tem muitos recursos que poderia utilizar em prol da caridade. Então ele continua. Venham a mim, vocês que são bons servidores, vocês que souberam impor silêncio aos seus crimes e às suas discórdias, para que a obra não sofresse danos. Mas ai daqueles que, por efeito de suas desavenças, tiverem retardado a hora da colheita, pois a tempestade virá e eles serão levados no turbilhão, clamando: graça, graça! Porém, o Senhor lhes dirá: como imploram por graça vocês que não tiveram piedade dos seus irmãos e que se negaram a estender-lhes as mãos, que esmagaram o fraco em vez de o ampararam. Como suplicar por graça vocês que buscaram a sua recompensa nos prazeres da terra e na satisfação do seu orgulho? O Espírito de verdade estava animado nesse dia, porque ele foi bem direto, para não ter dúvida. São as escolhas do nosso dia a dia, as escolhas pequenas que contam mais. Porque às vezes a gente se culpa e a gente se justifica por não fazer grandes coisas, por não fazer grandes obras. Comece pelas pequenas obras, pelos pequenos gestos. Para cada um desses que a gente desampara, que a gente não socorre, é uma oportunidade perdida. E isso não é fácil, porque às vezes a gente está naquele momento de descanso e a gente é fraco, a gente se sente também cansado. Quantas vezes eu vi Dona Paula, às vezes 10, 11 horas da noite, meia-noite, de madrugada, o telefone tocando, gente. Eu disse para ela e para o Edu: olha, eu não consigo fazer isso de madrugada, eu não estou nesse estágio, eu não consigo fazer isso. Mas é muito comum, às vezes terminado o trabalho, finalmente descansando, 9, 10, 11 horas da noite, eu receber mensagens de pessoas que estão precisando de cuidado e atendimento. Naquela hora que eu finalmente achei que eu podia descansar. Mas isso acontece com vocês, não é só comigo. Isso acontece com a gente, né? Mas a gente tem que atender. A gente tem que dar uma resposta, e a gente tem que pensar nessa resposta que a gente vai dar, porque talvez faça uma tremenda diferença. A gente não sabe o estado que está, a emoção, o sentimento daquela pessoa. A gente não sabe o desespero que ela está passando. A gente não sabe se ela não está a um ponto de um suicídio. E às vezes uma palavra amiga, às vezes só uma simples mensagem já apazigua, acalma, ajuda aquele desespero. Fazer uma prece por essas pessoas. Então, é nesse momento do cansaço que a nossa prova é de fato vencida. Não é quando a gente está bem, não é para aquele trabalho que a gente se preparou, que a gente descansou, foi lá, fez, guardou dinheiro, entregou, etc. Não, é para o trabalho que nós somos convocados a fazer quando nós já estamos exaustos e exauridos de recursos. E ainda assim, temos que ter coragem, porque teremos a assistência necessária. Teremos. Mas não é fácil. Não é fácil. Porque a gente costuma preferir o descanso, o conforto, o bem-estar. Se nós formos olhar a maneira como nós administramos o nosso dinheiro, nós veremos o seguinte: façam vocês as contas. Pelo menos 30% do que cada um de nós aqui recebe é desperdiçado. De que maneira? Porque a gente acaba gastando em coisas que não precisa, em coisas que não vão fazer grande diferença na nossa vida, coisas que o impulso nos levou a fazer, coisas que decisões talvez ligadas ao nosso cotidiano e aquilo que nós temos como até entretenimento nos leva a gastar, né? Começando no supermercado, porque a gente compra coisas pelas marcas famosas.
Então, se a gente já trocasse marcas famosas por eficácia, por propriedade dos produtos, já nos ajudaria. Outro dia eu assisti uma chamada, não via o texto, o vídeo todo, mas era uma chamada pequena, de alguém comentando assim: vocês não precisam de materiais de limpeza em casa. Usem água sanitária, 2 colheres de sopa para cada litro. Isso é suficiente. Se você pensar quanto custa a água sanitária em comparação com um detergente ou qualquer outra coisa que se compre, vai dar mais do que 30% a diferença, não vai? E assim vale para alimentação, vale para tudo que a gente faz. Ora, quanto custa uma ida ao shopping? Se você for de carro, ficar ali 3 horas, gastou quase R$40 só de estacionamento. Mas o shopping tem comida, tem entretenimento, tem roupa. Para se gastar R$400 no shopping é uma brincadeira, né? Então, se você faz isso porque está infeliz, porque está carente e precisa te dar um presente, cuidado. Não é que não é para a gente ir ao shopping. Né? Isso tudo tem um porquê, tem uma razão. Às vezes, esses eventos unem as famílias, unem as pessoas, criam condições sociais de convivência. Mas se a gente começa só a fazer isso, então tem um problema. E esses recursos financeiros e de tempo, né, eles consomem a nossa encarnação. Porque a gente tem 8 horas por dia disponível para exercer mais ou menos aquilo que não é o nosso trabalho. Aquilo que não nos prende por obrigação. E quem tem filho, eu diria que tem 1 horinha por dia, 1h30, talvez 2 no máximo, principalmente se estiver ainda na fase de infância, né? Então, esse tempo, ele tem que ser um tempo muito bem administrado. E que, infelizmente, o celular, o computador, a televisão, tem nos roubado. Porque a gente tem transformado esse tempo em um desperdício de recursos. Então, nós temos que pensar o que nós estamos fazendo, gente. Porque esse recurso poderia ser destinado a uma obra de caridade. Ou então poderia ser destinado ao nosso próprio desenvolvimento, ao estudo, o investimento em nós mesmos. O tempo que a gente tem que ser transformado. A alimentação que a gente faz tem que ser modificada. Porque as doenças estão aí. E a maioria das doenças tem efeitos emocionais. Isso a ciência já está praticamente convencida, né? E aquelas que não têm efeitos emocionais têm efeitos nocivos da nossa condição de vida, das nossas escolhas alimentares, de ficar o tempo inteiro sentado, sem fazer nenhum exercício físico, ou deitado, né? E de se expor a situações que são perigosas, como exposição solar, né? Então, eu vou à praia todo final de semana e chego lá às 8 horas da manhã, saio no pôr do sol, né? E quando dá, ainda vou durante a semana, eu vou para a piscina, não sei o quê. Então, a exposição solar, né? Ou a radiação do próprio celular. Já está também comprovado, você ficar o tempo inteiro falando com ele próximo do corpo, dormir com o celular debaixo do travesseiro. Então veja, não dá para culpar a espiritualidade depois, mas eu desenvolvi um câncer. Desenvolveu. Não é karma não, tá? Não é karma. Eu desenvolvi uma crise, uma doença assim, ou assado. Desenvolveu. Porque como era a sua alimentação? Não é isso que André Luiz nos conta no desencarne dele, quando ele chega no umbral? Que ele foi chamado de suicida? E ele ficou horrorizado com isso. Como que ele podia ser suicida? Ele falou, mas você é suicida. Você foi se matando aos poucos. Você bebia, você tinha uma alimentação totalmente desregrada, você se deixou levar pela viciação. Provavelmente ele adquiriu alguma doença, uma ou várias doenças venéreas, né? Não me lembro agora se ele chegou a ter alguma em especial. Mas isso é um processo de autodestruição. Isso não é karma. Não é a lei de causa e efeito na própria encarnação. Eu não consegui aguentar a minha família.
Eu me distanciei de todo mundo. Sim, e aí agora, na velhice, você está sozinho. Ninguém lembra de você. E se lembra, não liga porque tem até medo, porque você é chato, rabugento, crítico. Não recebe ninguém, não dá espaço para ninguém. Você está reclamando da solidão por quê? Cadê seus amigos que tentaram ser seus amigos e não te suportaram porque você não suportou os seus amigos? Aí você acha que o quê? Que o mundo vai ser muito condescendente com você e que pessoas piedosas, né, irão te receber, acolher? Talvez, pelos seus próprios méritos, mas corra atrás. Então não dá para culpar a espiritualidade pelo mal que nós fazemos e aquilo que nós deixamos de cumprir, aquilo que estava ao nosso alcance. Jesus ele é muito enfático em dizer, gente, eu só estou pedindo para vocês cuidarem e amarem os próximos, quem está próximo. Eu não estou pedindo para vocês amarem o que está distante. Eu sei que vocês não combinam com eles, deixe eles lá, mas os que estão próximos, amem os próximos. Todo mundo que está ao seu alcance você tem que amar, você tem que perdoar. E não é fácil, ele não disse que era fácil. Mas ame como vocês se amam. Porque se vocês não souberem se amar, vocês não vão conseguir amar ninguém. Não há como pretender amar alguém sem que a gente mesmo se ame, né? E ele continua então. Aqueles que buscam a recompensa na própria terra já receberam, né? Pela vaidade, pelo orgulho, pelo dinheiro, pelo conforto. Não há nada de mal no dinheiro, nada de mal no conforto. A questão é, o que se faz com isso? Porque se a gente escolhe uma vida que apenas serve para benefício de nós mesmos e das nossas famílias, daqueles que são caros para nós, a gente está deixando de fazer muita coisa nessa vida. E não adianta botar culpa no governo, não adianta botar culpa nos outros países. Somos nós. Veja, é uma guerra interior. É uma batalha interior. O bem e o mal está instalado primeiro em nós mesmos. Nós temos que ser capazes de vencer esse bem e esse mal. Não adianta a gente ficar falando aqui sobre o sagrado da vida. Não adianta a gente ficar invocando espíritos superiores, se nós não estivermos preparados para fazer o que eles recomendam que nós façamos, né? Nós temos que estar abertos a isso. Não adianta pedir um conselho se a gente não vai seguir o conselho. Quantas vezes a gente vai ao médico e ele começa perguntando: está fazendo exercício físico? Mudou a dieta? Está dormindo bem? Vou parar por aí, né? Porque assim, o resultado precisa do exame. Eu falo a vocês, precisa do exame e precisa ir no médico para tomar bronca, porque desse jeito, né, a gente já sabe o diagnóstico. A gente já sabe o que está errado. Mas aonde está a força de vontade de mudar essa causa? Porque os efeitos a gente sabe reclamar bastante, né? Então nada mais lhes cabe pedir. As recompensas celestes são para os que não tenham buscado as recompensas na terra. Ele é muito categórico nisso, né? Veja, esse livro foi escrito no início, digamos assim, da Revolução Industrial. Então, o capitalismo, o liberalismo, as questões materialistas estavam começando naquele momento. Hoje nós estamos no auge disso. O capitalismo, o liberalismo trouxe muitas vantagens para a gente. Graças a isso a gente tem tecnologia, graças a isso a gente tem medicação, a gente tem um conforto nas nossas casas, né? A gente hoje vive muito melhor do que viviam os reis na Idade Média. Basta dizer, se alguém vivia aqui no Rio de Janeiro, Dom Pedro, né? Dom Pedro I, Dom Pedro II, não tinha ar-condicionado. Alguém parou a pensar nisso? Não. Mas o calor era o mesmo, né? E as roupas eram de veludo. Exatamente. Né? Tá bom, era 5 graus a menos, que seja, gente. Passou de 30 graus. Né? Então não tinha ar-condicionado. A água, ela era do poço. Ela não era tratada. Começou-se a tratar a água no início do século XX. A água, ela tinha um monte de sujeiras,
de germes, de bactérias, né, de vírus, etc. Por quê? Porque era a contaminação pelo esgoto a céu aberto, né? Era o hábito das pessoas contaminando a própria água, como a gente faz hoje de novo, né? Porque a nossa água vai para os oceanos, um esgoto, emissário submarino, muito pouco disso é tratado. A gente consome o próprio lixo, inclusive plástico, né? Então não adianta ficar reclamando disso. Acho que é um mérito a gente ter alcançado isso por meio de um sistema capitalista, liberal, etc. Mas, e os excessos que isso representa? E os excessos que isso nos trouxe? Principalmente pelo desequilíbrio do consumo e das riquezas, né? Porque aqueles que têm riquezas na mão deveriam ser capazes de distribuir essas riquezas e gerar mais riquezas de uma forma igualitária, mas não fazem. Tanto que a concentração da riqueza no mundo está em 1% da humanidade. E se você fizer um corte de 10%, o resto é praticamente pobre. A classe média também é muito pequena. Onde será que nós estamos? Nós não estamos na linha de pobreza aqui, de miséria, pelo menos. Nós podemos ter uma vida simples, humilde, mas não estamos na linha de miséria. Nós não passamos fome, graças a Deus. Então, nós somos privilegiados, muito privilegiados, comparados com uma grandiosa maioria que passa fome, que não tem recursos nenhum. Então, Deus procede, neste momento, ao censo dos seus servidores fiéis e já marcou com o dedo aqueles cujo devotamento é apenas aparente, a fim de que não roubem o salário dos servidores valorosos, pois aos que não recuarem diante de suas tarefas é que ele vai confiar os postos mais difíceis na grande obra da regeneração pelo Espiritismo. O que ele está dizendo aqui? Não adianta a gente fazer de conta que a gente é bom. Não adianta a gente fazer de conta que a gente acredita. A gente já teve aqui vários médios nessa casa que fingiam incorporação, não é verdade? Vários deles. Ficaram aqui muito tempo, e a gente sabendo, porque a gente vê pela evidência, a gente vê pelo comportamento, mas a gente sempre teve a esperança de que em algum momento eles pudessem despertar. Alguns deles de fato despertaram, graças a Deus. Mas olha, há uma grande quantidade de pessoas que simplesmente foram embora, porque cansaram até de mentir. Não adianta fingir, gente. Não adianta fingir. Ou a gente é genuinamente bom, ou a gente é espontaneamente um trabalhador da seara do bem, ou então, né, não dá para servir a Deus e a Mamon, entendeu isso? A diferença? Não dá para ter dois senhores. Então a gente tem que fazer o quê? Tem que ir abdicando da vida em excesso. A gente tem que ir abdicando dos excessos. Não tem outra forma. A gente precisa ter uma vida mais simples mesmo. E aqueles que pelo trabalho, pela missão espiritual, tiverem que ter uma vida mais rica, que tenham, mas saibam o valor que isso tem e o papel que isso representa, né? Como instrução, como valores éticos, como exemplo e como trabalho de distribuir de uma forma igualitária o bem. Que afinal de contas é isso que vai ser levado para a nossa consciência. E aí o Espírito de Verdade termina assim: os primeiros serão os últimos e os últimos os primeiros no reino dos céus. Que é a mensagem de Jesus: os primeiros serão os últimos. Jesus fala isso aos apóstolos na última ceia, enquanto eles estavam ali disputando quem iria sentar ao lado dele. Veja, Jesus já estava há 3 anos com eles. 3 anos. Fazendo milagre, educando, né? Fazendo sermão, né? O sermão da montanha. Poxa, trabalhando com eles. Estava ali 3 anos, o tempo inteiro, falando da caridade, falando do bem, falando que eles precisavam confiar nele como Messias, o meu reino não é deste mundo, né? E aí, Jesus avisa assim: olha, nós vamos celebrar a Páscoa antecipadamente, porque vão acontecer eventos necessários que não serão muito bons.
e eu quero passar essa Páscoa com vocês, eu quero dividir essa Páscoa com vocês. Ele pede para José de Arimateia, que tinha um casarão às portas de Jerusalém, tinha um cenáculo, né, que era um lugar grande, um lugar de eventos, de festas, etc. Né? Pede para que ele tinha recursos, José de Arimateia. Então, ó, prepare, por favor, uma festa para os meus apóstolos, não é para os discípulos. Depois, se vocês quiserem, a gente pode fazer, mas aqui eu quero fazer com eles só. Somos só nós 13, né? Eu e mais os 12 apóstolos. Então, estava todo mundo animado, imagina. Eu fico aqui pensando, Pedro foi até tomar banho em casa, né? Pediu lá para a mulher um shampoo, um sabonete. Todo mundo parou de trabalhar mais cedo, se arrumou, lavou a roupa que tinha, ou botou uma roupinha melhor, né? Era uma festa, gente. Era uma festa. Era a festa da Páscoa, a festa mais importante celebrada pelos judeus. Ali, naquele jantar, devia ter tudo aquilo que eles gostavam de comer, né? Devia ter vinho. Era uma festa. Jesus sabia festejar quando ele queria. Ele começou os milagres dele na boda de Caná, né? Nas bodas de Caná. Então ele sabia festejar como ninguém. E aí os apóstolos chegam e falam assim, quem que vai sentar do lado do mestre? E começa a disputar. Só que Jesus, muito espertamente, pediu então que naquele lugar não houvesse servos. E os apóstolos chegaram da rua, como era o costume, o hábito dos judeus, deveriam fazer as suas abluções. O que é ablução? É você se limpar, né? Pegar um jarro de água, lavar as mãos, né? Lavar os pés. Então quem anda de sandália sabe, você chega em casa e teu pé está cheio de poeira, tem que lavar seu pé, não dá para entrar em casa desse jeito, né? Então eles tinham que lavar os pés, tinham que lavar as mãos, lavavam o rosto também. Mas não tinha servo nenhum para ajudar, não tinha nenhuma mulher, as mulheres faziam esse papel na casa deles. E eles começaram a dizer, bom, como é que a gente vai se limpar se não tem nenhum servo? Vamos esperar, acho que vai chegar alguém. Gente, começa aí. Assim, 3 anos, vou repetir, 3 anos Jesus ensinando a eles. E nesse momento, eles ainda estavam ali no orgulho e na vaidade, escolhendo o lugar que iam sentar próximo de Jesus. Jesus chega, vê os vasos intactos com a água, ninguém mexeu. Ele provavelmente até sem falar nada, já começa ali a recolher, a pegar aquela água, aquele vaso, né, a toalha, e vai se dirigir para o primeiro apóstolo que está à frente dele. Quem é que está ali? Pedro. Não vou aceitar de jeito nenhum, o mestre vai limpar o meu pé. Imagina se tem cabimento isso, limpar a minha mão, né, o meu rosto, isso não vou aceitar de jeito nenhum. E Jesus dá uma bronca nele, diz assim, ou você aceita, ou você está fora. Porque você precisa ser capaz de compreender que não era nem eu que tinha que estar fazendo isso, era vocês. Mas como vocês não fizeram, agora serei eu a fazer. E vocês irão sentir aí essa humilhação, mas essa humilhação é de vocês, não é minha. Porque é o orgulho de vocês falando mais alto. E aí Pedro, né, daquele jeito espontâneo, não, então mestre, me lave o corpo inteiro, né, já começa a querer tirar a roupa, diz assim, claro que não ia fazer isso, né? Será que nós somos muito diferentes? Será que a gente ainda está esperando que venha alguém nos servir, nos limpar os pés? Será que a gente está querendo que alguém faça o nosso serviço, a nossa parte, aquilo que nos cabe, aquilo que nós é que temos que fazer? Será que a gente vai ter que esperar que Jesus venha humildemente exercer esse papel? Porque ele virá fazer de novo. Porque ele sabe que nós somos como Pedro, como aqueles apóstolos, endurecidos ainda, ignorantes ainda. Voltando aqui à questão dos ciclos, estágios da ignorância. Nós somos ignorantes, mas nós já sabemos o que temos que fazer, o que temos que aprender. Então, o que nos falta é coragem. O que nos falta é vontade de fazer a nossa reforma íntima. Na graça de Deus.